Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vamos então para uma bateria de questões, só questões da VUNESP. Vou adaptando, claro, às novas versões para que você tire de letra. Vamos lá então? Presta atenção nessa primeira. Atenção, atenção. Antes de começar a fazer as questões, por mais que sejam de versões anteriores às que estão cobradas no nosso edital, por favor, tenta resolvê-las antes, isso vai ajudar bastante o andamento das nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, ela faz uma mescla. O teu edital, ele traz lá, claro, que ele vai querer a integração do próprio Windows, que seja o Windows 10, ele vai querer a integração junto com a suíte de aplicativos, o pacote de aplicativos Office. Então, olha só, um usuário editou um documento do Microsoft Word, eu vou adaptar aqui para 2016, em sua configuração padrão, utilizando-se de diferentes fontes de letra e pressionando Enter ao final de cada linha. Digitou com essa fonte, deu Enter, com essa fonte, deu Enter, com essa fonte, deu Enter e com essa fonte, tá? Conforme a imagem a seguir. Se o usuário selecionar todas as 4 linhas, tá? Selecionou as 4 linhas. Pressionar Ctrl+C. Ctrl+C é copiar, foi para a área de transferência. A área de transferência é aquela área temporária. Abrir o bloco de notas. Cuidado, cuidado. Dentro do Windows eu tenho 2 editores de texto que vêm com ele. O Word 2016 não vem junto com o Windows, mas o bloco de notas e o WordPad sim. O bloco de notas é um editor de texto puro, ou seja, ele não tem formatação. Já o WordPad sim. A questão trata do bloco de notas do Windows. Posso trocar para o Windows 10. Puxa, você pode me mostrar, né, Ricardo? Claro. Vou no início do Windows 10, depois vou em todos os aplicativos, procuro acessórios do Windows e de bate-pronto já encontro o bloco de notas. Então, um editor de texto mais simples, né? Aí ele continua. Depois de abrir do Windows 10 o bloco de notas em sua configuração original e pressionar Ctrl+V ao colar, o resultado será o seguinte. E aí traz uma série de opções. Com as formatações, não pode. Nada, não pode. Só a primeira linha, não pode. Aí ele traz o quê? Todas as linhas sem formatação. Então nós temos aí a letra D correta. Aí trouxe aqui umas tags, né, ó, tipo HTML, que tem as tags assim, ó, nesse estilo, tá vendo? Então não pode ser essa também. É legal que você compreenda comigo aqui uma situação que é a seguinte. Se eu pensar no bloco de notas, que eventualmente é chamado de Notepad, a extensão padrão dele é a TXT. Se nós pensarmos, então, no WordPad, que é um editor de texto mais elaborado, a extensão padrão dele é a RTF. Ele também salva em DocX, que é a versão padrão do Word, mas a versão dele é o RTF. Se eu pensar no Paint, que é o editor de imagens, ele salva com várias extensões, só que a extensão padrão dele é PNG. Saber das extensões é algo bem importante para nós. A letra certa dessa nossa primeira questão é a letra D. A sequência traz uma das questões mais emblemáticas aí, se eu pensar no Word. Se observar que nessas minhas aulas de questões, eu acabei fazendo uma mescla para não fazer só questões de Windows 10, só de Word 2016. Eu fiz uma mescla de questões, até para que você entenda qual é a frequência de variação dessas questões na tua prova, tá? Observe a imagem a seguir, que mostra 3 parágrafos de um documento sendo editado por meio do Word, eu vou adaptar 2016, em sua configuração padrão. Prefeitura que está sublinhado, já vou adiantando, tecla de atalho Ctrl+S para sublinhado. Presidente que está negritado, tecla de atalho Ctrl+N. E prudente que está taxado, sem tecla de atalho, mas é legal saber o nome, taxado. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a palavra com a formatação aplicada. Presidente negrito, beleza. Prudente sublinhado? Não, taxado. Prefeitura taxado? Não, sublinhado. Prudente itálico? Não, taxado. Prefeitura sublinhado? Sim. Presidente negrito? Opa, chegamos na resposta.
Letra C. Continua. Prefeitura sobrescrito? Não. Vamos dar uma olhada no que vem a ser, na verdade, sobrescrito. Para tanto, eu vou abrir aqui o Word versão 2016. É legal entender que quando você abre o 2016, assim como era no 2013, ele tem essa pré-tela, onde você consegue ter os arquivos recentemente abertos, onde você consegue passear entre diversos modelos, ver a conta que você está utilizando aqui dentro do Word e tem o documento em branco. Lá na guia página inicial, você acaba encontrando uma série de elementos, dentre os quais o negrito, o itálico, o sublinhado, o taxado. Elementos do grupo fonte que foram citados na questão. Porém, eu também tenho subscrito e eu tenho o sobrescrito, tá vendo? Subscrito e sobrescrito. Então, você já observa aqui que não é prudente subscrito, não. Presidente itálico, não. Prudente taxado, sim. Portanto, dessa questão que trata aí dos elementos de formatação, você tem a letra certa na letra C. Mas é importante saber que aqui no grupo fonte tem esse acionador. E a tecla de atalho para acionar a caixa de diálogo de formatar fonte é Ctrl mais D, de dica difícil de decorar. Ctrl D, de dica difícil de decorar. Se eu clicar aqui, eu abro a caixa de diálogo de fonte, que nos leva à formatação da fonte. E você observa aqui, ó, o estilo da fonte, anota isso, o estilo da fonte itálico, negrito, negrito, itálico. E eu tenho efeitos da fonte, dentre os quais posso comentar taxado, sobrescrito, subscrito da parte de baixo, ó, subscrito mais para a parte de cima, e versalete, que é aquela opção onde todas as letras ficam maiúsculas, porém, quem já era maiúsculo, fica mais maiúsculo. Não, fica um tamanho um pouco maior, tá? Então, toma cuidado com esses elementos aqui de formatação, que são bem, digamos assim, evidentes numa prova da VUNESP, principalmente para nós aí que estamos nos preparando para o TJ de São Paulo, tá? Vamos lá. Próxima questão, tá pequeno, você tem o material aí, mas mesmo assim eu vou lançar a mão da lupa aqui. Observe a imagem a seguir, que contém 3 nomes fictícios representando alunos e 3 números representando as notas de tais alunos em um documento que está sendo editado por meio do Word. Podemos adaptar para o 2016 em sua configuração padrão. Olha só, fulano 10, beltrano 8, cicrano 7. A separação entre o nome do aluno e sua nota na imagem 1 foi feita por meio de tabulação, que é o TAB. A imagem 2 a seguir é o resultado da aplicação de um recurso do Word sobre a imagem 1, após selecionar todo o texto. Veja, não era uma tabela, começou a ser uma tabela. Sim, existem opções de tabela, onde você consegue converter uma tabela em texto. Bem, como? Um texto em tabela. Eu vou mostrar para você. Claro, daí ele pergunta aqui, né? Cenário alternativo contém um recurso aplicado sobre a imagem 1 para estar apresentado como a parte 2. Forma? Não. Ricardo, me mostra o que vem a ser forma. Lá na guia inserir, no grupo ilustrações, eu encontro formas, que tem uma série de formas geométricas, eu tenho também balões de conversa, entre outros elementos que você pode inserir no teu documento, tá? Então, não é forma. Tabela, sim, é uma tabela, não é uma tabela? Certo, letra B correta é uma tabela. Se eu voltar lá no Word, dá para ver que no inserir eu também tenho a opção de tabela e ali uma opção de converter o texto em tabela. É uma possibilidade. Depois que eu tenho a possibilidade de inserir um texto em uma tabela, há também a possibilidade de fazer o contrário. Pegar uma tabela e fazer virar um texto. Ah, é? Uhum. Para isso eu vou inserir uma tabela. Aí você vê que quando eu insiro uma tabela, há um grupo aqui, que é o grupo de ferramentas da tabela, que tem design e layout. Se eu for ali na guia layout, eu encontro em dados a opção converter em texto, que permite então
que você pegue uma tabela e converta essa tabela em texto. E eu também tenho a possibilidade de pegar um texto e converter em uma tabela. São opções que você acaba tendo aí já diretamente indicadas dentro dos elementos. Tanto aqui em dados, converter em texto, bem como quando você está lá no inserir uma tabela, converter. Ricardo, por que está esmaecido aqui? Porque não há nenhum texto selecionado. Mas o legal é assim, ó, selecionei, Shift Del aqui, vou aumentar o tamanho e vou fazer assim, ó, Ricardo, ponto e vírgula, minha idade 23, Enter. Carlos, ponto e vírgula 45, Enter. Eu posso selecionar esses caras aqui, ir até a tabela e agora sim escolher converter texto em tabela. Quando eu escolho converter texto em tabela, eu tenho ali, ó, tamanho da tabela, de colunas, 2. O que separa um do cara do outro? É um ponto e vírgula. Ok, converteu. E eu posso, claro, dentro do layout em dados, converter em texto, dizendo que eu quero separar tabulações, ponto e vírgula, outro, sei lá, que símbolo, não sei, arroba. Dou um ok, ele separa com arroba. Que bacana, tá? Então aí você vê as opções de criação de tabelas diretamente na questão. Lista, nada a ver. Numeração. A lista, o marcadores de numeração, vou colocar aqui, ó. Marcadores e numeração. Marcadores e numeração. Eu encontro dentro do Word, na guia página inicial, atenção, não é inserir marcadores de numeração. Atenção, não é inserir marcadores de numeração. É da guia página inicial, onde você tem ali marcadores e numeração, lá no grupo parágrafo. Importante conhecer esses elementos, importante conhecer esses locais. Pelo amor do santo, tá? Eles gostam bastante de cobrar. E quebra de página não, também não tem nada a ver. A quebra de página é que manda o teu cursor do mouse para a próxima página. Vamos relembrar onde ficam as opções de quebra de página? Aí tudo bem, aí fica no inserir, é um dos locais, ó. Inserir, grupo página, quebra de página. Lembrando que a tecla de atalho para quebra de página é Ctrl Enter. Lembrando que a tecla de atalho para quebra de página é Ctrl Enter. Então é importante, muito, tá? Se você quiser na guia Layout, que mudou o nome, antigamente era Layout da página, agora é só Layout, você acaba encontrando ele em quebras, quebra de página. Bem importante saber disso, vamos ficar muito atentos a esses detalhes, tá? Então você tem dessa questão, a letra certa, a letra B de bola. Vamos para a próxima? A próxima é uma questão do Excel. Observe a planilha exibida a seguir, sendo editada por meio do Excel 2016, olha eu adaptando, em sua configuração padrão. A chance de ter uma questão como essa na tua prova é absurdamente alta. Então ficar muito atenta a esse tipo de questão. Tá ali a planilha, ele diz: assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula D1. Após esta ser preenchida com a seguinte fórmula. Então, em D1, com a seguinte fórmula. Vamos lá. Soma de A1, lembre-se, ponto e vírgula é E. 2 pontos é até. Lembre-se disso, tá? Então, ele quer fazer a soma. A função soma faz a soma, como você deve imaginar. A função média faz a média aritmética. Cuidado. A função med faz a mediana. Cuidado. Tá. Soma de A1. A1 é 2. Aqui, ó. Não vai errar aqui essa hora, hein? A1 é 2. Mais quem? B2. B2 é 1. Mais 1. Mais B3. B3 é 3. Mais 3. Mais C3. C3 é 1. Então, mais 1. E mais o número 2 que sobra lá. Então, vai dar 2 mais 3, 5, 6, 7, 8, 9. Viu? 3 com 3 com 3, 9. As questões dentro da VUNESP, a matemática ela é mais fácil.
É só fazer o somatório desses valores e você chegar aí na resposta correta, que é a letra D. Muita atenção a essas questões, eles curtem cobrar esse tipo de situação de você, tá? Olha a próxima, agora trazendo a parte, claro, de correio eletrônico, que eles gostam, de internet. Vamos lá. Observe o e-mail criado automaticamente no Outlook 2010 pelo Internet Explorer 11, na sua configuração padrão, enquanto o usuário visitava a página da Fundação VUNESP. Então, tá vazio, com cópia tá vazio, tem ali o enviando o e-mail e tal, e aqui o corpo, digamos assim, da página, enfim, sei lá. Para criar o e-mail apresentado parcialmente na figura, no Internet Explorer, o usuário acessou o menu Arquivo, Enviar e clicou em... Eita, Ricardo, e agora? Bem, se você pensar no Internet Explorer, que é um browser, você talvez não veja aqui a barra de menus. Se eu apertar nessa situação, se eu apertar Alt, aparece o menu Arquivo da barra de menus. E aí você tem várias opções. Você tem a opção de importar e exportar, de visualizar a impressão, de abrir, editar, fechar a guia, imprimir, várias opções, dentre as quais enviar. Aí enviar você tem lá, ó, página por e-mail, link por e-mail, atalho. Ricardo, não está aqui. Por isso que eu digo que às vezes a versão judia um pouco, tá? Às vezes a versão judia um pouco. Importar e exportar não é. Definitivamente não é, certo? Definitivamente não é. Anexo por e-mail? Não é. Página por e-mail? Aí você vê lá, ó, página por e-mail. Deixa eu pegar de novo aqui o Internet Explorer. Olha lá, ó, Alt, Arquivo, Enviar, página por e-mail e link por e-mail. Eu estou, por padrão, ó, envie esta página no corpo de uma mensagem. E aqui, envie o link para essa página em uma mensagem, tá? Então, você pode até ver uma discordância do gabarito, mas o ideal seria a letra E, página por e-mail, porque você acaba vendo aqui, ó, a página inteira, tá? O gabarito oficial diz URL por e-mail, né? Mas eu não gostei muito de link nem URL. A gente vai mais na letra E, que é como que ele se comporta. Então, lembre-se assim, ó, que quando eu aperto Alt no menu Arquivo, eu tenho opções de impressão da página, mandei imprimir agora, ó, tá? Eu tenho opções também aqui para você observar de configuração da página no momento da impressão. Aqui toma cuidado, porque quando eu for configurar a página no momento da impressão, eu tenho como escolher o que vai no cabeçalho e o que vai no rodapé, extremamente importante para nós. E eu tenho as opções aqui também do arquivo, enviar, e cada vez que eu clico, que eu passo o mouse, lá embaixo diz o que vai fazer, ó, página por no corpo da mensagem de um e-mail. Ok? Tá, volta lá, Ricardo, acho que você tem ali uma página aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. É que eu tô sem página carregada nenhuma, porque eu tô fora da internet, tá? Bem, então, próxima questão. Um usuário, por meio do Windows 10, estou adaptando, em sua configuração padrão, deseja tentar recuperar um arquivo excluído acidentalmente, sem usar a tecla Shift. Por que sem usar a tecla Shift? Porque, recordando, se nós usarmos Shift mais Del, ele exclui permanentemente. Permanentemente. Tá? Tem um E aqui. Permanentemente. Já se eu usar a tecla Del, ou se eu preferir Ctrl mais D, ele vai reciclar, ele vai mandar para a lixeira. Para isso, o programa nativo do Windows 10, que deve ser utilizado, é o mapa de caracteres? Não. O mapa de caracteres traz uma série de símbolos para você aí. É a lixeira, obviamente, letra B. Painel de controle, não, área de configurações. Legal lembrar que no Windows 10 nós temos aí sim o painel de controle, né? Mas tem a área de configurações aqui. Mas se eu for lá em todos os aplicativos, lá embaixo em sistema do Windows, eu encontro o próprio painel de controle aqui, caso eu queira de uma forma, deixa eu só tirar daqui, de uma forma mais retrógrada, trabalhar com o painel de controle, eu posso, tá? Então você acaba tendo aqui errado. Limpeza de disco é uma ferramenta do sistema extremamente importante, que tem qual finalidade?
que tem a finalidade de liberar espaço no computador. Cuidado aí. Por quê? Agora no Windows 10 se chama de otimizador, ou otimizar unidades, ou desfragmentar, que é o desfragmentador. Eles têm a finalidade de aumentar a velocidade de acesso aos arquivos. O limpeza de disco que tem a finalidade, claro, só para você ter uma ideia, o limpeza de disco que tem a finalidade de liberar espaço no computador. Informações do sistema, situação mais técnica e traz elementos do próprio sistema aí para você, tá? Opa, deixa eu botar na apresentação. Portanto, você acaba tendo aí dessa questão a letra B. Olha a próxima. Ao utilizar o computador com Windows 10, eu estou adaptando, instalado na sua configuração padrão, um usuário deletou utilizando somente a tecla Del ou Delete. Lembrando que a tecla Ctrl mais D é ao reciclar dentro do Windows 10. Se eu chegar a abrir aqui o explorador de arquivos, tá? Que é o gerenciador de arquivos e pastas do próprio Windows, e aqui eu selecionar um arquivo qualquer, eu posso ter ali a opção de excluir, onde diz reciclar, Ctrl D, ou excluir permanente, Shift Del, tá? São as opções que você tem de exclusão. Mostrei diretamente ali para você, tá? Por engano, os seguintes arquivos, ó. Então, o usuário deletou por engano os arquivos com Del. Educador na área de trabalho foi para a lixeira. Então, foi para a lixeira. Segurança da pasta downloads foi para a lixeira. Questões do disco removível. Tudo que você apagar de um local da rede ou de um disco removível como um pendrive não vai para a lixeira, é excluído diretamente. Da biblioteca documentos foi para a lixeira, da unidade de rede apagou de vez. Eita! Ao recorrer à lixeira para recuperar os arquivos apagados indevidamente, o usuário encontrou apenas os seguintes arquivos, que foi o quê? Educador, eu já até risquei ele para ficar mais fácil, né? Foi educador, farmácia, ó, questões e farmácia já foi. Sobrou a letra E. Educador, segurança e agente. Viu como ele gosta de cobrar a exclusão? Então ficar muito atento à exclusão, entender que a exclusão dentro do próprio Windows 10 é muito semelhante à exclusão dentro do Windows XP, tá? XP e do 7 também. Então você tem aí só o detalhe do Ctrl D, que é o reciclar, com aquele nome diferente ali, tá? Então muita atenção nisso. Agora olha só, para apagar somente o conteúdo e não a estrutura de uma tabela construída no Word 2010, que eu estou adaptando para o 2016, em sua configuração original, o usuário deve estar no modo de exibição, tal com lacunas. Posicionar o ponteiro sobre a tabela e a alça de movimentação apareça, clicar nela e pressionar a tecla tal. Ricardo, o que acontece em uma tabela quando eu clico na alça de movimentação? Seleciona todo o conteúdo da tabela. E você quer apagar o conteúdo e não a estrutura. Então, peraí. Deixa eu pegar aqui um arquivo do Word 2016. Deixa eu inserir uma tabela. Deixa eu lançar valores aqui, Ricardo, 34. Colocar aqui 12 e colocar back, tá? Eu quero fazer o quê? Apagar o conteúdo, não a estrutura. Quando você está em uma tabela, além dele trazer essas guias para você trabalhar, ele tem aqui, ó, esse tico-tico, tá vendo? Esse tico-tico aqui, ó. Se você clicar nesse tico-tico, ó, cliquei, ele seleciona, mas que coisa, ele seleciona o conteúdo de toda a tabela. Basta apertar Del que você apaga, não a estrutura da tabela. Então você já sabe que não é backspace, não é espaço, não é backspace. Então não é essa, nem essa, nem essa. Mas ele diz assim, ó, o usuário deve estar no modo de exibição para ver a tabela. Layout de impressão, para ver desse jeito, tá? Então aí você tem a letra B correta. O modo rascunho é o modo mais simples, sem dúvida. Se você for lá na guia exibir, você acaba observando isso. Que eu tenho vários modos e o modo rascunho é o modo mais simples, tá?
eu coloquei rascunho. Ó, não tem aquela alça, tá vendo? Existe a tabela, mas não tem essa alça aqui, ó, que você clica. Ah, entendi. Então, no modo rascunho você não tem. Portanto, dessa questão, a letra certa é a letra B, ok? Cuidado com isso. Próxima. Comparando dois documentos criados no Word, vou adaptar para o 2016 em sua configuração padrão, sendo um deles em modo paisagem. Lembrando que paisagem é assim, e eu estou falando da orientação do papel, tá? E o outro no formato retrato, mas ambos com a mesma fonte e tamanho de letra e margens, assinale a alternativa correta. O documento em modo paisagem, esse aqui em pé, não, esse é retrato, ó. Vou até anotar para você ver, ó, retrato. E esse aqui é paisagem, tá? O modo paisagem tem mais caracteres por linha do que o documento retrato, certo? Já na letra A, certo. B, o documento em modo retrato tem menos linhas, tem bem mais linhas. C, ambos têm a mesma quantidade de caracteres por linha? Não, paisagem tem mais caracteres por linha. D, o documento em modo paisagem tem menos, não, tem mais caracteres por linha. E, o documento no modo paisagem só pode ser configurado com uma 4? Erradíssima. Portanto, uma questão aí para você do Word, adaptada, claro, lembrando o local onde eu faço esse trabalho, layout, orientação, retrato e paisagem. Se eu quisesse, também poderia ter optado em arquivo imprimir, lá no grupo configurações, você tem também a opção de orientação, retrato e paisagem, tá? Então esse já viu alguns elementos a respeito acerca do próprio Word, né? Essa questão, letra A. Próxima. Um usuário digitou os seguintes dados numa planilha do Excel, posso mudar para 2016. Aí ele diz, o resultado de conte C... Ixi, como que é isso, Ricardo? Olha a sintaxe. Contar, conte, ponto C, de um intervalo, ponto e vírgula, com um critério. Tá? Então, conte C do intervalo de A1 até A8, ó, A1 até A8. Aí com o quê? Com a condição. Condição entre aspas, salvo se for um número, tá? Então, quem é maior do que 6 lá? Que vai ser inserido em A9. Vai ser inserido aqui, ó. Quem é maior do que 6? Vou circular. 1, maior, não, isso aqui é igual. 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que aqui a resposta que eu tenho é 5, contemplada na letra A. Porque a função conte C vai dizer para você, a função conte C vai dizer para você quantas vezes, ou para ele contar, seguindo a condição maior que 6, tá? Então, nessa aula eu consegui analisar várias questões estilo VUNESP contigo, bem nesse estilo, nesse sentido. É importante que você faça o máximo de questões, que vá pontuando, que você vai observar. Elas repetem-se muito, tá bom? Então, um grande abraço para você, te vejo numa próxima aula com mais questões. Até lá!